Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tenho pedido a Deus assim, com muito carinho, assim, Deus, o que você quer falar para os homens? Para mim e para os homens da igreja. E Deus gerou uma palavra no meu coração. E eu fiquei perguntando para Deus, mas como é que prega sobre isso? Como é que prega sobre isso? E eu fiquei aí alguns dias perguntando para Deus, como é que prega sobre isso? Eu sei o que é, eu sei o que quer dizer, eu sei do que se trata, mas como prega sobre isso? E aí Deus começou a me encaminhar, né? Me levar a lugares que eu já passei, mas que eu não fixei os meus olhos. Me levar a lugares que eu conheço, sei chegar, mas nunca me detive, nunca parei para ouvir Deus. E se tem alguns personagens bíblicos que são muito ricos de Deus, né? São assim, todos são, mas tem uns que são assim especialmente ricos, né? Parece que Deus colocou a mão dele assim e falou assim, isso aqui eu vou injetar mais nele aqui, vou derramar mais. E um deles é Davi, né? Davi é muito rico. Davi foi rico quanto homem, né? Como rei. E a história de Davi é uma história muito rica, uma história muito poderosa. Eu tenho uma palavra que eu já preguei, que fala, eu tenho um livro, inclusive, que tem esse mesmo tema, do curral ao trono. Como que Davi conseguiu sair do meio do curral e chegar ao trono? Quais são as características de Davi? Semana passada, ou semana retrasada, não me lembro, eu preguei aqui na igreja sobre a história de Davi e Saul. E eu mostrei, biblicamente, o que mais importa. E o que mais importa é onde permanece o seu coração. Então são coisas de Davi, né? Davi permaneceu o coração em Deus, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Encontrei um homem que vai fazer tudo que eu mandar. Davi. E Davi, ele tem umas características muito interessantes. Eu comecei a escrever e é só a introdução da palavra, mas Davi tem umas características interessantes. Davi era trabalhador, né? Davi não tinha medo do trabalho. Um homem de Deus, ele não tem medo do trabalho, né? O Emerson estava lá em casa até agora há pouco, né, Emerson? Trabalhando, servindo. Homem não pode ter medo de trabalho. Se você é homem e você tem medo de trabalho, você precisa de cura. De verdade. Você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. Precisa mesmo, de verdade, assim, sem nenhum tipo de constrangimento, eu te digo isso. Jesus, ele trabalhou, os discípulos de Jesus trabalhavam. Para Deus falar que Deus trabalha até agora. Né? Então, trabalho é de Deus, amém? Você pode falar assim, trabalho é de Deus. E eu gosto. Amém. Outra coisa que a gente vê em Davi é a obediência. Davi era obediente, né? Davi era show de bola. Samuel chega lá e fala, olha, manda chamar o filho que está lá no pasto lá, e ele vai. O pai manda ele entregar comida para os irmãos, ele vai. Ele não era obediente só quando ele era rei, ele era obediente desde sempre. Era uma característica dele a obediência. Davi tinha essa capacidade de obedecer. Também para um homem de Deus ele deve ter essa capacidade de obedecer. Davi tinha uma característica de honrar, ele sabia honrar. Honrar também é uma característica de grandes homens. Contei para o Emerson hoje, lá em casa de tarde, que eu tenho um amigo que ele é muito inteligente. E ele tinha uma característica que me ensinava muito. Se tivesse uma roda de 3, 4 homens e alguém puxasse um assunto e começasse a falar sobre aquele assunto, e eu o conhecia, eu sabia que ele tinha domínio sobre aquele assunto, que ele sabia mais do que a pessoa que estava falando, mas eu nunca vi ele interromper e falar assim, não, mas eu sei o que é isso, eu conheço isso. Ele ficava quieto, ele ouvia, ele falava, é mesmo. Poxa. E a pessoa gastava o latim dela todo e ele continuava quieto. E um dia eu perguntei para ele, por que você faz isso? Ele falou, porque tem sempre algo a aprender. Ele era bem mais velho que eu e ele me ensinou isso. Às vezes a gente precisa saber honrar, e honrar é reconhecer que o outro é maior do que você.
A palavra de Deus fala para nós considerarmos o nosso irmão maior. É um exercício bom, né? Considerar o outro maior. Olha para o seu lado aí, vê se tem um cara maior que você. Vê aí. Você consegue reconhecer, não? Você consegue aceitar que ele é maior do que tu? Né? A Bíblia que manda. Davi era humilde, tinha humildade, sabia o momento certo. Pôde matar Saul, não matou, por mais de uma vez. Né? Uma vez eu aguento, mas duas já é demais, né? Não é assim que a gente pensaria? Você também não? Deve ser de Deus, porque a primeira eu resisti, Deus mandou de novo, deve ser de Deus matar esse cara. Né? A gente arruma desculpa para tudo, né? Para poder aplacar nossa alma. Mas ele segurou lá direitinho a onda e não matou. E por isso ele se tornou quem ele se tornou. Mas eu quero falar de uma outra característica de Davi. Abra sua Bíblia aí em 2 Samuel capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. O encontro do profeta com o rei. Eita! Esse é forte, hein? Um encontro de peso. O profeta e o rei. Davi, ele respeitava o profeta, né? Mesmo sendo rei. Sabia em nome de quem o profeta falava. Por isso respeitava. Esse negócio de rei é sério, querido. Olha para mim que só um minutinho antes de a gente entrar na palavra. O negócio de rei é sério. Tem gente que não gosta que fala isso não, mas a palavra de Deus fala em Apocalipse que ele vem buscar, ele quer para si. Deus falando que Deus quer para si reis e sacerdotes. Então ser rei é coisa de Deus. Mas mesmo sendo rei, eu preciso saber quem fala comigo. Eu preciso reconhecer a voz de Deus na minha vida. E é isso que Davi está vivendo aqui. Vamos lá. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado, grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia em seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e a darei a outro homem, que se deitará com ela em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, eu o farei diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas por que com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem também o filho que lhe nasceu morrerá? Então Natã foi para a sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava, entrando em sua casa, passava a noite deitada no chão.
Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não dava ouvido à nossa voz. Como então dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer uma loucura. Mas Davi notou que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: o que é isso, Senhor, que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazer de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Só até aí. Textão, né? Nossa, bicho, texto grande. Pois é, reunião de macho é assim, né? A gente pega de cima e embaixo e vai com pressão, né? Amar ler a Bíblia. Natã vai repreender Davi porque Davi tinha dormido, tinha se deitado com a mulher do seu comandante. Davi fica um dia em casa, deixa os outros irem para a batalha, e ele deseja aquela mulher, e ele não resiste, ele acaba dormindo com ela. Ou pelo menos se deitado com ela. E isso gera um filho. Com o receio do que podia acontecer, ele envia esse comandante para a próxima batalha e manda colocá-lo à frente do batalhão para que ele fosse morto. Ele sabia disso. E ele realmente foi morto. E agora Natã vem e revela isso. Só Davi sabia disso, só Davi tinha consciência do que estava acontecendo. Mas agora Natã vem enviado por Deus e fala: olha, havia um homem que tinha uma ovelhinha só, e o homem rico foi e pegou essa ovelhinha e matou. E Davi ficou irado, falou: que negócio é esse? Ele falou: pois é, mas esse homem é você. E o Senhor começa a dizer através da boca de Natã: eu te dei tudo que você precisava. Eu te dei as mulheres do seu Senhor. Eu te dei as riquezas, eu te dei tudo o que você poderia querer. E se você quisesse mais, eu te daria. Mas o que você fez não está certo. E porque o que você fez não está certo, a espada vai visitar a sua casa. Só que é interessante que a resposta de Davi a isso é muito simples. Pequei contra Deus. A Bíblia fala que Davi tentou justificar, que Davi tentou argumentar, que Davi explicou, que Davi justificou. Ela relata que Davi simplesmente disse: eu pequei. Reconheceu o seu pecado, reconheceu sua falha, pronto. Mas isso não aplacou a ira do Senhor em relação à sua casa, mas aplacou a ira do Senhor em relação a ele próprio. E porque ele reconheceu, a palavra de Deus para Davi é: você não morrerá. Mas, porque você escandalizou, porque você deu motivo para blasfemarem contra Deus, você vai sofrer perdas. E tem algumas coisas muito fortes na palavra de Deus. Tem uns negócios muito, assim, muito forte, muito extremo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi temia Deus. Davi era um adorador. Davi soube esperar a hora certa. Ele foi ungido rei, mas isso não o fez rei. Ele acabou de receber a unção de Samuel e ele volta para o lugar que ele estava. Ele continua apacentando as ovelhas, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia quem era Deus. E ele não tentou adiantar o processo, ele não tentou dar um jeito. Ele teve a oportunidade de estar no palácio, ele estava no palácio, mas como servo e não como rei.
Mas nesse momento aqui, a fraqueza de Davi é exposta. Nesse momento aqui, o pecado de Davi é exposto. E Deus, Ele não nos impede, Ele não proíbe, Ele não nos deixa enganados quanto às fraquezas dos homens que estão na Bíblia. As fraquezas são colocadas à tona, às claras. Mas o perdão também é. Mas a mudança também é. E às vezes a gente fica tentando nos apresentar diante de uma sociedade, diante de uma igreja, diante de um ministério, com tantas perfeições, com tantas capas para esconder os nossos defeitos. E mal sabemos nós que o Deus que nós dizemos que servimos conhece todos os nossos defeitos, e mesmo assim, conhecendo todos os nossos defeitos, Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos amou primeiro, Ele cuida da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, mesmo sabendo de todas as nossas imperfeições, mesmo sabendo de todas as nossas dores, dos nossos desejos ocultos, Ele continua cuidando de nós. E às vezes nós, diante de pessoas, nós tentamos transparecer algo que nós não somos. Isso dá tanto trabalho, querido. Isso dá tanto trabalho. Isso suga tanto a nossa energia, a nossa paz, a nossa verdade. Eu gosto de reunião de homens porque eu creio que numa reunião como essa, dentro da igreja, ou em outro lugar, mas em comunhão com os irmãos, nós estamos tendo uma reunião de verdade. Sabe, porque dá trabalho ser de mentira. E às vezes ser de mentira não é mentir. Ser de mentira é não ser o que de fato somos. Talvez quando nós estamos com a nossa família, nós precisamos manter um papel tão rígido, tão fora de nós. E aí quando nós viemos uma reunião como hoje, nós nos sentimos tão à vontade. Isso é tão bom. Mas por que não apresentar para essas outras pessoas a nossa vida? Olha, eu sou assim. Olha, essa é a minha cara. Essa é a minha fraqueza. Seus filhos sabem quais são as suas fraquezas? A sua mulher sabe? Seu discipulador sabe? Talvez se Davi tivesse um discipulador que soubesse da fraqueza dele, tivesse ligado para ele no dia, passado no WhatsApp para ele falar assim, ó, vai pra guerra, rapaz, você não pode ficar sozinho. Você sozinho, você faz besteira. Ou então vem para casa. Não fica sozinho no palácio, você sozinho é um perigo. Será que alguém sabia? E olha o que isso deu. Olha onde isso chegou. Porque uma fraqueza é escondida, porque uma fraqueza é acobertada. Alguém sabe como você está hoje? Você confessou para alguém, você falou com alguém como que você está hoje, se você está bem, se você está mal, se você está alegre, se você está triste. Você jogou luz sobre você hoje, e o que nós estamos vendo aqui realmente é você ou é uma personagem que você trouxe para a igreja? Quem é que está se apresentando diante de Deus? Hoje no meu devocional eu falei com Deus assim, o Senhor sabe que eu estou mal. Eu comecei assim, Pai, o Senhor sabe que eu estou mal. E ali eu fiquei alguns minutos diante do Senhor sem falar nada. E aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre a minha vida. Porque eu preciso confessar para o meu pai como eu estou. Embora ele saiba, mas eu preciso falar com ele. Eu preciso ser de verdade diante do Pai, diante da igreja que eu pastoreio, diante dos meus discípulos, diante do meu discipulador. Eu preciso ser de verdade. Alguém me perguntou hoje, como é que o senhor está? Eu falei assim, estou com um espaço enorme para melhorar. Alguém me mandou a agenda, hoje falou assim, sua agenda essa foi cancela.
Está ruim. Não está bom. Mas o senhor está pregando agora, estou pregando agora porque eu respeitei quem eu sou o dia inteiro. Porque eu usei da verdade comigo, diante de Deus e diante das pessoas. E aí sobrou energia, sobrou ânimo, sobrou graça, sobrou unção para esse momento. Se eu tivesse gastado energia em parecer alguma coisa que eu não poderia ser, talvez eu não estivesse aqui agora. Você está entendendo? Amém ou não amém? Davi, ele ocupou um lugar que não era dele nesse momento. Deus, ele levantou Davi para ser um rei de guerra, para ser alguém que conquistava, alguém que o Senhor dava graça da conquista. Se você estiver no lugar que Deus te colocou para ser, querido, você vai ser vitorioso. Mas se você sair deste lugar, Deus não tem compromisso com você. O lugar que Deus te colocou, Ele tem compromisso, Ele luta por você. Não vá, Davi, não sobe agora. Davi, desce agora. Davi, vai em volta. Davi, vai por trás. Davi, vou te dar todos eles nas suas mãos. Davi, eu estou contigo porque eu te chamei para isso. Mas no dia que isso foi e Davi ficou, não tinha compromisso com Ele. Deixa eu te falar, querido. Na nuvem que está se movendo dentro da igreja, se a nuvem for e você ficar, Deus não tem compromisso com você. Veja onde Deus está te levando. Mas tem algo ainda que eu penso ser mais precioso na vida de Davi nesse texto. Davi, ele aceita o castigo de Deus, ele aceita a punição. E agora, o filho de Betseba, ele vai ficar doente 7 dias. 7 dias Davi jejua, 7 dias Davi clama, 7 dias Davi se joga ao chão. Algumas versões falam que durante 7 dias ele colocou panos de saco, cinza na cabeça. Por 7 dias Davi se humilhou diante do Senhor, se prostrou. Imagina você um rei. Imagina que o Bolsonaro toma caldo de cana na esquina, já vira um escândalo. Né? Já vira como pode o presidente tomar caldo de cana na esquina? Imagina um rei se sujar de cinza, se colocar de panos de saco, se deitar no meio do palácio, não comer com os senhores do palácio, durante 7 dias jejuar, aquele escândalo, aquele burburinho. Davi vai morrer. Se esse menino morrer, Davi não vai suportar. Tomara que ele não morra. O que vai acontecer? Estão tomando conta de Davi. E daqui a pouco chega a notícia: Davi, o menino morreu. O que Davi faz? Davi levanta. Davi toma um banho. Davi se unge. Passa óleos no corpo. Manda preparar a comida. E vai comer. A palavra que Deus colocou no meu coração é resiliência. Resiliência é a capacidade de voltar ao seu estado de origem. E Deus me levou lá na criação, lá em Adão. E Deus falou comigo: olha, o que eu espero é que os homens tenham a resiliência de voltar ao lugar de origem, ao estado de origem. Deixa eu conversar com você aqui, querido. Quantos de nós deixamos o nosso estado, o nosso lugar que Deus nos fez, o nosso chamado, a nossa principal característica, porque aconteceu algo na nossa vida drástico, dramático? Quantos de nós, e aí Deus me falou nessa tarde sobre isso, eu quero compartilhar com você. Quantos de nós estamos sendo acusados e culpados de um pecado, de um acontecimento que eu não devia ter feito, mas eu fiz, de algo que eu não devia ter tomado essa decisão, mas eu tomei. E agora a gente vive em panos de saco, em cinzas na cabeça, a gente vive prostrado sem comer,
E esse é um estado natural, a gente é assim, porque nós estamos presos neste lugar. E aí você fala, não, mas eu estou trabalhando. A gente trabalha, mas trabalha com panos de saco. Trabalha com cinzas na cabeça. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. O trabalho é horrível. Ir trabalhar é um peso. Você não aguenta mais aquela empresa. Você está cansado daquele chefe. Não é uma alegria, é um luto. É um velório, não uma festa. Enquanto tem pessoas procurando um lugar para trabalhar, uma oportunidade de emprego na empresa, você está doido para sair, você não aguenta mais. Não tem veste de alegria, tem panos de saco. Quantos de nós tem um casamento de pano de saco? É horrível, o sexo é ruim, a conversa é ruim, sair é ruim, não aguenta ficar em casa. Passa mais tempo na rua, inventa coisa para fazer, para não ter que ir para casa. Panos de saco, cinzas. Quantos de nós só vem na igreja porque tem medo de ir para o inferno? Porque a igreja é ruim. Tudo que você vê na igreja você critica. Você gosta quando dá errado. Você é um anunciador de catástrofes, de problemas. Eu não estou te acusando, eu estou te libertando. Estou sendo profeta na tua vida e dizendo coisas que ninguém teve coragem de dizer para você ainda. Mas todo mundo sabe. É porque quem sabe está vivendo o mesmo pano de saco em outra área. E aí não tem coragem de te dizer. Quantos de nós ficamos presos neste lugar? Vamos à igreja porque fomos criados debaixo de tutela, Se for na igreja, vai apanhar. E aí você até tem vontade, mas não tem coragem. Essa noite é uma noite de você ter resiliência em Deus. Você pecou? Jesus morreu por todos os nossos pecados. Inclusive esse pecado horroroso que você cometeu. Inclusive esse pecado horroroso que Davi cometeu. O aborto que você provocou. A traição que você cometeu. O roubo. A mentira que você contou. A vida dupla que você vive. Jesus morreu por todos esses pecados. E sabe o que Deus te trouxe até aqui nessa noite? Porque Ele quer te levar ao estado original que Ele te criou. Ele quer você de volta. Ele quer que você se levante disso agora e fale, epa, foi ruim mesmo, mas já passou. Davi tem uma resposta tão poderosa, psicologicamente falando, que eu acho que os psicólogos devem, se eles estudarem a Bíblia, eles devem falar assim, pô, cara, que resposta. Ele fala, olha, morreu. Eu vou estar com ele, mas ele não mais comigo. Sabe o que Davi está falando? Ele está falando assim, ó, enquanto eu estou aqui, eu vou viver isso aqui. Um dia eu vou estar com ele, mas agora não tem mais o que fazer, então agora eu vou viver. Agora eu tenho um projeto. A minha vida não se resume à minha dor. Ei, deixa eu te falar. A tua vida não se resume à tua dor. Não foi porque você perdeu alguma coisa de valor. Eu não estou dizendo que não tem valor. Eu estou falando que a sua vida não resume a isso. Não é porque você tem uma dor no seu peito. E Deus fala comigo, querido, poderosamente. Que tem pessoas, tem homens aqui nessa noite, que a partir de uma perda, paralisaram a sua vida. Nunca mais conseguiram erguer nada. Por culpa. Porque achavam que tinha que estar no lugar onde não estavam. Porque se culpam porque não fizeram o que deveria ter feito. Tudo bem, você pode ter errado mesmo. Você pode ter falhado mesmo, nós falhamos.
Mas essa noite é uma noite de você levantar do chão, trocar a sua roupa, se banhar com óleo, sentar e comer na casa do Senhor. Chega! Chega! Saia do lugar onde você está. Saia do lugar de culpa. Deus me fala aqui que tem pessoas que precisam ser libertas das suas acusações do inferno. Homens que quando se colocam para fazer algo na igreja, Satanás te acusa, mas você é adúltero. Mas você é mentiroso. Se descobrir o que você faz, você não pode fazer nada. Deus está dizendo para você nessa noite, acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Se você quiser, acabou esse tempo. Arranca essas roupas de saco. Bata a cabeça, bata o seu cabelo. Essas cinzas. O Senhor tem vestes brancas, vestes de justiça, de alegria sobre a tua vida. Eu sei que eu estou indo para um lugar muito perigoso. Muito profundo. Mas é o que o Espírito Santo de Deus está me levando a falar com você. Eu sei que eu estou tocando em feridas profundas nessa noite. Mas é o que o Espírito Santo de Deus quer com você. Deus usou o profeta para dizer aqui em cima, eu quero guerreiros. Guerreiros precisam estar prontos. Guerreiros precisam saber quem são. Guerreiros precisam estar de pé. Quando foi selecionar os guerreiros que eles se ajoelharam para tomar água, eles foram reprovados. Fique de pé. Se levante. Bispo, eu não tenho força. Ok, nós estamos aqui. Sabe quem estava do lado de Davi? Os seus servos. Os seus servos estavam do lado dele. Ele não estava sozinho. Tenho certeza que quando Davi levantou e falou assim, vou tomar banho, alguém saiu correndo, catou um pano, catou a sua capa real, agora aquela capa que ele estava não servia mais, tem uma capa real para você, querido. Tem uma capa real para você. Nessa noite tem uma capa real. Davi se levanta. Querido, como é bom ser livre. Como é bom olhar cara a cara os nossos problemas e dizer, olha, eu sou livre. Eu fiz isso. Eu caí neste lugar, mas o Senhor me levantou. Como é bom poder ter coberto as nossas vergonhas. Eu sei que hoje eu acordei abatido por causa dessa palavra. Eu sei que eu estava sentindo algo que era da igreja. Deus estava me fazendo sentir o abatimento de homens que vivem isso todos os dias, que para levantar da sua cama não tem ânimo, que para conseguirem definir alguma coisa, discutir alguma coisa, decidir por algo, é uma luta, é uma guerra. Eu sei que tem homens que se sentem afrontados como eu me senti hoje. Que se sentem acusados como eu me senti hoje. Mas eu estou falando com você, sai deste lugar. Davi se levanta do chão. Davi come. Davi entra na casa do Senhor, entrega o seu jejum. No verso 24. Então Davi conselou Betseba, sua mulher. Teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos de Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Sabe o que acontece depois de uma decisão? Depois de um perdão? Depois de uma resiliência? Você pode gerar vida.
pode voltar a gerar. E você gera a vida para frente, para a posteridade, para o projeto de Deus. Tem homens aqui que pararam de gerar em Deus. Estão parados. Mas Deus está falando com você nessa noite. Deixa eu te tirar desse lugar, porque eu quero te fazer voltar a gerar. Estou falando de gerar filhos tão somente, humanos. Estou falando de gerar riqueza, gerar alegria, gerar contentamento. Algumas pesquisas que conversam com homens e mulheres. Tem uma pesquisa que pergunta o que uma mulher, o que mais uma mulher admira no homem. E uma das primeiras respostas, as mais respondidas é: porque ele me faz rir. Porque ele me faz feliz. Sabe, querido? As mulheres gostam de homens que fazem elas rirem. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quanto tempo faz que você não faz a sua mulher rir? Quanto tempo faz que a sua mulher não dá uma boa gargalhada perto de você? E fala pra você é muito bobo, para com isso. Para com esse negócio, palhaçada. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não gera alegria na sua casa, com seus filhos? Você senta no chão e eles pulam em cima de você e vocês dão gargalhada juntas? Quanto tempo faz que você não gera vida onde você está? O clima está pesado quando você chega. Você virou mestre em espalha bolinho dentro de casa. Está todo mundo na sala, você chega, vai cada um para um quarto, cada um corre. Papai chegou, papai está nervoso, papai chegou do trabalho. Não foi para isso que Deus te chamou, querido. Deus te chamou para gerar alegria, vida, contentamento. Você é um rei. Você é rei, você tem vestes reais. O rei traz solução, o rei traz sustento, o rei traz proteção. Você está pensando aí agora, pastor, mas como é que eu faço agora? Deixa eu te falar, você está entre iguais. Você está entre iguais, não tem ninguém te acusando aqui não. O que nós queremos é que você seja o rei de verdade da sua casa, do seu lar, da sua vida. Ah, mas o rei é Jesus, lógico, o rei é Jesus. Mas ele te deu para dominar uma parte dessa terra. Quando ele faz Adão, o que ele faz para Adão? O que ele fala para Adão? Domine. Lidere. Deus nos fez para liderar, queridos. Para dominar. Deus quer que você tome esse lugar de novo, que você volte para esse lugar. Numa definição mais literal da palavra resiliência, é algo que foi esticado e agora está voltando para o lugar. Quantas vezes você foi esticado nessa vida? Quantas vezes você se viu no limite? Esticado financeiramente. O leite acabou, a fralda acabou. O menino está doente, você não tem dinheiro para comprar remédio. Você não sabe mais o que fazer. E aí você se torna uma outra pessoa, você se torna uma pessoa ranzinza, chata, ignorante. Porque você está esticado, você está fora do seu lugar. Como eu sinto a presença de Deus nessa hora. Volta para o seu lugar, volta. Volta. Volta para o seu lugar. Quantas vezes você foi esticado porque as pessoas não te entendem? Porque as pessoas querem que você seja outra coisa e você foi deixando. Você foi esticado porque você não sabe dizer não. Você tem dificuldade de dar limites. Você tem dificuldade de falar, não, eu não vou. Cara, é tão bom poder dizer não. É tão bom poder dizer não. Não é bom dizer não, é bom poder dizer não.
diferente. Domingo passado, o irmão Jesus me disse que queria me chamar para comer uma pizza. Mas ele ficou meio sem graça, ele acabou nos chamando. E eu falei com ele assim, sabe qual ia ser a minha resposta? Não. Hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Hoje eu vou para casa. E eu falei isso para ele rindo, e ele riu também. Porque é bom poder dizer não. Você não precisa dizer não o tempo todo. Mas é bom poder. Só que tem homens que estão esticados, porque não conseguem dizer não. Sua conta está estourada, seu cartão de crédito está estourado, você não fala não para sua mulher, você não fala não para os seus filhos, sabe por quê? Porque você tem uma culpa na sua vida que você não dá atenção, não dá carinho, não dá amor, e você quer comprar ele com dinheiro. Seu filho não ouve o não da sua boca. Você está formando um péssimo homem. Eu sei que eu não estou pregando para você, eu estou pregando para quem não veio. Você está resolvido. Mas eu quero orar por você assim mesmo, representando os que não vieram. Resiliência. Vamos voltar para o lugar que Deus nos quer? Levanta desse lugar. Tira esse pano de saco.